E se a vida não fosse somente uma grande viagem onde embarcamos e desembarcamos, mas também fosse várias peças teatrais? Uma jornada onde, ao invés de apenas partir, pudéssemos voltar para ser protagonistas diversas vezes, cada vez de uma forma diferente. E se podemos retornar, então qual seria o nosso propósito? Corrigir erros, aprender o que não entendemos, curar traumas e feridas que ficaram abertas ou apenas estreitar laços que foram rompidos? Mas se o que você carrega nessa vida, uma saudade que você não sabe do que, uma dor que não sabe por que sente, se não for desta vida, e sim de uma outra existência em uma outra época? E se pudéssemos revisitar essas memórias, enfrentá-las e compreendê-las, será que poderíamos nos libertar e nos curar? Se você tivesse a chance de trazer à tona uma experiência dessas outras vidas para se curar, você faria? Olá, eu me chamo Si, do canal Lendas e Afins. Sejam todos bem-vindos. Hoje o relato será sobre vidas passadas e cura através de regressões. Vamos lá, bora de relato? Vidas passadas, o medo inexplicável. Era o ano de 1988 e todos os anos Carol e Steve davam uma grande festa dia 4 de julho, dia da independência americana, e a casa ficava a poucos minutos a pé do melhor ponto de Asheville para assistir à queima de fogos. Chase, o filho mais novo de Carol e Steve, passara semanas comentando animadamente como se divertira nas festas dos anos anteriores, sobretudo como gostara dos fogos que coloriam o céu escuro da noite. Quando os amigos de Carol e Steve chegaram, o quintal se encheu rapidamente de crianças brincando por todos os lados. Chase era um menino cheio de energia e curiosidade, quase difícil de parar. Sarah, outra filha do casal, de 9 anos, se reuniu com as amiguinhas do lado de casa. Quando o sol se pôs atrás das árvores, juntaram-se todos e foram até o campo de golfe caminhando para ver a queima de fogos. Chegando lá, no lugar predileto, jogaram as mantas na grama, onde dava para ver a planície e os campos de golfe cheios de gente. À medida que o céu escurecia, Chase subia e descia as colinas com os amiguinhos, até perder o gás e cair sentado ao lado de Carol. De repente, iniciou-se a queima de fogos iluminando o céu, fazendo ecoar as explosões. A cada nova explosão, o céu escuro se enchia de cores. Porém, ao invés de se divertir, Chase começou a gritar. Então Carol perguntou: "Qual é o problema, filho?" E ele não conseguia responder, gritava cada vez mais. Então, na tentativa de acalmá-lo, Carol o segurou fortemente para si, achando que a exaustão tivesse causado aquele medo dos fogos. Mas a situação só piorava. Quando Carol decidiu partir para casa com Chase, pediu para Steve ficar com Sarah até o final da queima de fogos. Chase chorava tanto que não conseguia andar, fazendo Carol levá-lo no colo até em casa. Aquele percurso parecia interminável. Ao chegar em casa, Carol se dirigiu a uma cadeira de balanço na frente de casa e esperou o filho se acalmar. Quando o choro se tornou somente um choramingo, ela perguntou a ele: "O que aconteceu, filho? Você está se sentindo mal? Se machucou, é isso?" E ele balançou a cabeça negativamente. Então Carol fez outra pergunta: "Você ficou com medo dos fogos?" Mas ele voltou a chorar como antes. Carol segurou ele nos braços e o embalou até ele pegar no sono.
O comportamento incomum de Chase a intrigara. Nunca havia se comportado daquela forma e jamais tivera medo de fogos. E ele sempre foi um menino que não se amedrontava facilmente. Mas Carol afastou esses pensamentos, dizendo: deve ter sido a exaustão que deixou ele daquele jeito. Ele só está cansado, pois foram muitas brincadeiras ao longo do dia. Ou, quem sabe, deve ter comido doces demais. No próximo mês, isso ocorreu novamente. Estavam na casa de um amigo que havia convidado a família para tomar um banho de piscina. E Chase, por sinal, adorava nadar e estava louco para cair na água. Mas, quando chegou lá, alguém havia acabado de pular o trampolim fazendo um estrondo, juntamente com o barulho do mergulho que fizeram Chase gritar de medo novamente. Carol tentou conversar com ele, mas era inútil. Então ela levou ele para fora, segurou-o em seus braços e perguntou: filho, o que está te incomodando? Ele não conseguia falar e dava para ver que estava fortemente perturbado, aterrorizado com alguma coisa. Carol tentou persuadi-lo para ir para a piscina novamente, porém ele estava decidido não voltar. Foi quando ela se lembrou da noite dos fogos. Parecia claro que era sobre o barulho que o trampolim fez quando pularam na piscina. Como a piscina era interna, o barulho ecoou pelas paredes, deixando Chase assustado. Então Carol perguntou: você se assustou com o barulho do trampolim? É isso? E Chase, envergonhado, afirmou com a cabeça que sim. Mas por que ele começou de repente a temer sons altos? Carol tentou lembrar de algo do passado que tivesse causado algum tipo de trauma, mas não se lembrava de exatamente nada. Começou a se preocupar caso isso ficasse se repetindo toda vez que tivesse um estrondo alto. Isso parecia vir do nada. E se ela não tivesse por perto para ampará-lo, o que aconteceria? Carol decidiu rezar e esperar para que aquele medo passasse. Poucas semanas depois, tiveram a honra de hospedar Norman Indy em sua casa, um hipnoterapeuta que ficaria na casa deles durante o período que ele palestrasse os seminários de regressões de vidas passadas em Asheville, e fez algumas sessões particulares em alguns amigos de Carol. Tendo Norman como professor, começaram a explorar mais sobre esse assunto. Em uma certa tarde, Norman, Chase, Sarah e Carol estavam sentados à mesa da cozinha tomando um chá com biscoito e rindo das histórias que Norman contava. Mas algo na conversa fez Carol se lembrar do medo irracional que Chase sentira de fogos. Então Carol relatou todo o ocorrido com Chase a Norman, que perguntou para eles se queriam fazer uma experiência. Como Carol confiava em Norman quanto às limitações de Chase e também o fato de o menino querer resolver o problema, aceitaram fazer uma sessão de hipnoterapia. Então Norman fala: certo, agora Chase, sente no colo de sua mãe, feche os olhos e me conte o que você vê quando ouve o barulho forte que o amedronta. Imediatamente, Chase começa a descrever. Sou um soldado, adulto e armado. Estou de pé atrás de uma pedra. Empunho uma arma comprida com uma espécie de espada na ponta. Naquele momento, Sarah e Carol se entreolharam, espantadas, arrepiadas com o relato de Chase. E Norman pergunta: como está vestido? Visto roupas sujas e rasgadas, botas marrons e um cinturão. Estou agachado atrás de uma pedra, atirando contra o inimigo.
Estou à beira de um vale. A batalha se espalha à minha volta. Estou atrás de uma pedra e não quero olhar, mas tenho que fazê-lo ao atirar. Há fumaça e clarões por todos os lados, e barulhos fortes, gritos, urros e explosões fortes. Não tenho certeza do meu alvo. Há muita fumaça no ar e eu estou com medo. Atiro em tudo que se move. Não me agrada estar aqui atirando em pessoas. Embora fosse a voz infantil de Chase, o tom era sério e maduro, e ele só tinha 5 anos de idade. Carol diz que ele nunca assistiu nada sobre guerra, e brinquedos só tinha jogos, legos e trem de madeira. E os desenhos que via não retratavam guerra. E, no entanto, Chase descrevia e sentia toda aquela situação relatada. Duvidava profundamente do valor de suas ações, aterrorizado, pensando unicamente em continuar vivo. Aquele sentimento e imagens vinham de algum ponto do íntimo de sua alma. Portanto, estava longe de ser uma invenção. Carol sentia o corpo do filho tenso em seu colo. Dava para sentir o medo através da linguagem de seu pequeno corpo, que se arqueava feito uma bola, ao dizer que não queria estar ali atirando em pessoas. Sua respiração acelerava e arqueava como se pudesse se esconder daquelas visões. Então Norma percebeu o sofrimento de Chase e falou suavemente. Vivemos várias vidas diferentes na Terra. A cada vez desempenhamos um novo papel, como atores numa peça de teatro. Aprendemos o que significa ser uma pessoa desempenhando esses diversos papéis. Algumas vezes somos soldados e matamos outros numa batalha. Outras vezes somos mortos. Estamos simplesmente desempenhando nosso papel para aprender. Não há nenhuma vergonha em ser um soldado. Isso ficou para trás e você não queria fazer isso. Foi obrigado. Está tudo bem. À medida que Chase escutava Norman, ele relaxava e sua respiração se regularizava. A angústia no seu rosto desapareceu. Quando Norman percebeu que Chase havia se tranquilizado, pediu que continuasse a dizer o que via. Estou agachado atrás da pedra. Fui ferido no pulso direito e o tiro partiu de um ponto acima do vale. Eu me arrastei para trás da pedra, segurando meu pulso aonde fui atingido. Estou sangrando e me sinto tonto. Um conhecido me tirou da batalha e me levou para um local onde estavam os feridos. Não é bem um hospital comum. É apenas uma barraca aberta com muitas estacas cheias de material. Hamacas de madeira no lugar de camas. São duras e desconfortáveis. Eu me sinto tonto e ouço os tiros à minha volta enquanto uma bandagem é feita em meu pulso. Mas pouco tempo depois ordenaram que eu voltasse para o campo de batalha. Relutante, tive que voltar. Na estrada eu vejo galinhas e uma carroça puxando um canhão. O canhão está preso por cordas e me ordenaram manejar o canhão até a colina que dominava o campo de batalha principal. Estava muito contrariado pensando na minha família. Ao mencionar a família, Norman e Carol se entreolharam intrigados. Mas antes de perguntarem alguma coisa, Chase acordou do transe e o brilho infantil voltara ao seu rosto. Norman perguntou: Como você se sente? Eu estou bem. Alegremente, Chase saiu correndo, pegou um biscoito e foi brincar. Os três, Sarah, Norman e Carol, ficaram se olhando de queixos caídos. Passou-se 20 minutos do relato de Chase e, no entanto, parecia que estava há horas presenciando todo aquele ocorrido.
Norman tinha certeza que essa lembrança era realmente de uma vida passada de Chase. Explicou que uma morte traumática por ter participado de uma guerra pode sim ter sido a causa da fobia dos barulhos estrondosos. Porém, eles teriam que esperar para ver se após a hipnose Chase se curaria desse trauma. Norman admitiu que nunca havia trabalhado com uma criança tão jovem. Afinal de contas, Chase tinha 5 anos de idade. O que sabia uma criança dessa idade sobre a guerra civil, com tantos detalhes? Chase tinha respondido muito rápido ao transe comparado com a maioria de seus clientes adultos. Aparentemente, as memórias de Chase estavam mais próximas da superfície e só precisaram de um suave encorajamento para vir à tona. Então Sarah fez um comentário. Mãe, a mão que Chase levou o tiro é aonde ele tem o eczema. E ela tinha razão. Chase tinha uma brotoeja persistente que o afligia desde que era bebê na mão em que ele dissera que levara o tiro. Sempre que ele ficava irritado ou muito cansado, coçava aquela mão até sangrar. Carol lembra que levou Chase a vários médicos, fez vários testes alérgicos e todas as dietas, pomadas e unguentos e de nada adiantaram. E poucos dias depois, a surpresa veio à tona. Os eczemas foram totalmente curados, desaparecendo completamente e nunca mais voltou. E o medo de barulhos altos também desapareceu. Após a regressão, Chase mostrou grande interesse por tambores. Aos 6 anos de idade, ganhou sua primeira bateria e hoje ele enche a casa de estrondos dos seus tambores. Agora, voltando no dia da regressão de Chase, Sarah, ouvindo tudo atentamente, pediu a Norman se ele podia fazer a regressão com ela também, pois confessou-lhe que vivia lutando com o medo de que a casa pegasse fogo, e disse que tinha uma sacolinha debaixo da cama com suas bonecas favoritas e algumas peças de roupas caso a casa pegasse fogo e tivesse que sair rapidamente. Para Carol, isso era apenas um medo que dissiparia conforme ela crescesse. Por isso, nunca teve uma preocupação maior quanto a isso. Mas, agora que Norman tinha operado um milagre com Chase, Sarah percebeu que poderia ser a sua oportunidade. Ela tinha 9 anos, então Norman concordou e começou a terapia ainda sentados na cozinha, pediu para Sarah. Ok. Sarah, feche os olhos e sinta o medo do incêndio. Agora, me conte o que está vendo. Com os braços apoiados na mesa, Sarah fechou os olhos e caiu em profunda concentração e passou a descrever o que ela via. Eu vejo uma casa de madeira de 2 andares, com uma forma de um galpão, cercada de árvores e terras cultivadas. Uma terra coberta de relva passa diante da casa. Eu devo de ter uns 11 a 12 anos de idade. Eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando na casa, ajudando minha mãe e às vezes ajudo meu pai com os animais. Não vou ao colégio porque meus pais acreditam que meninas não precisam ser educadas. Vejo um irmão mais novo que ainda não ajuda no serviço. Então Sarah apertou mais seus olhos para prestar atenção ao irmão e continuou. Meu irmão parece ter algum problema de deficiência, não sei bem se é física ou mental. Sarah relata como observadora até então
sem nenhuma emoção. Foi quando Norman sugeriu que ela fosse adiante até onde ela passou a ter medo de fogo. O ponto de vista de Sarah mudou de observadora para alguém que estava vivenciando o momento com total envolvimento emocional, totalmente absorta pelo terror da situação. Então Sarah continua a relatar. Eu estava dormindo em meu quarto. Quando acordei, de repente senti cheiro de fumaça. A casa está em chamas. Eu estou com muito medo. Estou em pânico. Não consigo pensar. Eu saio da cama. Há muitas chamas por todos os lados. Atravesso o vestíbulo à procura de meus pais. Há grandes labaredas. Está por toda a escada e corrimão. Pequenas chamas brotam das frestas do chão. Meu Deus, a ponta da minha camisola pega fogo. Então eu corro para o quarto dos meus pais. Eles não estão aqui. A cama está arrumada. Onde estão? Continuo correndo até ficar encurralada em um canto do quarto. Estou tremendo porque eles não me salvaram. Por quê? Por que não me tiraram daqui? Sarah revivia aquela dolorosa lembrança como um animalzinho encurralado. Seu rosto estava contorcido e pálido. Ao ver a filha naquele estado, Carol conta estar sentindo a adrenalina da filha em seu corpo, acelerando os batimentos cardíacos, deixando-a nervosa. O ar da cozinha de repente ficou tenso e Carol sentiu vontade de confortar a filha, porém olhou para Norman, que assentiu com a cabeça dizendo que Sarah estava bem, e fez um gesto para que Carol ficasse aonde estava. Sarah prosseguiu gritando. Uma viga coberta de chamas cai bem diante de mim e abre um rombo no piso. O fogo se propaga por tudo, não tenho como sair. Ai, como dói respirar. Sei que eu vou morrer. Sarah ficou em silêncio por alguns instantes. Sua respiração se acalmou, seu rosto relaxou. E Carol soltou a respiração aliviada por ter acabado aquela visão amedrontadora. O silêncio era total e Norman perguntou. O que está sentindo agora? Eu sinto que eu estou flutuando bem acima das árvores. Sinto-me leve, como o ar. Acho que eu estou morta. Não sinto nenhuma dor. Estou aliviada de ter terminado. Foi horrível. Norman perguntou se Sarah podia ver sua família lá embaixo. Lá está a minha casa, completamente tomada pelo fogo. O telhado desapareceu. Posso ver minha família no quintal. Meu irmão está sentado no chão. E meu pai abraça minha mãe, que chora e gesticula apontando para casa. Sarah chora ao descrever que a família tentou salvá-la, mas que foram impedidos pelas chamas e pelo calor. Estavam todos arrasados por não ter conseguido salvá-la. Sarah ficou profundamente imobilizada com o pesar de sua família, soluçava e disse que sabia que sua família realmente a amava. Agora sim entendia que nada podia ter sido feito e estava aliviada por conhecer a verdade e admitiu que trouxe a crença para a atual vida de que seus pais não tentaram salvá-la da morte. O soluçar de Sarah foi diminuindo, fungou algumas vezes e deu um grande sorriso. O pânico e o terror haviam desaparecido. Ela parecia em paz. Percebeu a preocupação no olhar de Carol e assegurou de que estava tudo bem. Então disse a eles que seus últimos momentos de vida no quarto dos seus pais foi de puro ódio por pensar que sua família não a salvara. Então logo na sua cabeça eles não a amavam.
e trouxe esse ódio para a vida atual, interpretando de forma errada o que realmente ocorrera, e sentiu-se confusa com o terror de sua súbita morte. Era algo que ficou inacabado e precisava ser entendido para ela se libertar. Norman ficou espantado com a compreensão rápida e a ligação que Sarah fez sozinha sem ele ter que explicar a ela para finalizar a terapia. Muitos adultos não processam tão rápido essas conexões entre passado e presente. Sarah, com seus 9 anos de idade, fizera por conta própria. Alguns dias depois, Sarah desfez a sacola que ela mantinha debaixo da cama. Seu medo desapareceu, embora ainda tinha muito cuidado ao acender um fósforo. Algumas semanas mais tarde do episódio da hipnose com Norman, Carol, Steve e as crianças mudaram para a Pensilvânia por conta de um novo emprego do Steve. O livro que Carol queria escrever ficou de molho, só esperando a oportunidade de ela recomeçar as pesquisas novamente. As coisas estavam corridas por conta da adaptação de todos na cidade. Até aquele momento, Chase nunca mais falou sobre as suas lembranças para a mãe. Porém, em uma manhã, depois de uns meses, quando Carol e Chase tomavam café, ressurgiu a conversa do nada. Mãe, você lembra quando vi que eu fui um soldado com Norman? Sim, filho, lembro. Sim. Carol se arrepiou toda, respirou fundo e olhou nos olhos de Chase. Sabe, a gente falava engraçado. Como assim, Chase? Falava inglês como nós? Sim, mas a gente falava engraçado. Parecia diferente. Eu era negro. E me diga, você estava com outros soldados negros? Sim, haviam soldados negros e brancos lutando juntos. E o que mais você está vendo? Só isso, mãe. E Chase continuou comendo seu cereal. E Carol ficou se perguntando: haveria algo a mais a ser revelado? Será que a memória da vida passada estava afetando ele de maneira que Carol não percebia? Talvez houvesse mais emoções e assuntos daquela existência que precisavam ser exploradas. E um turbilhão de pensamento veio à tona em sua mente, fazendo-a pensar em que momento essa memória surgiu. Será que veio do nada? Ou será que na escola ele vivenciou algo que surgisse esse gatilho? Eram muitas dúvidas dentro de si e a curiosidade corroía Carol por dentro, mas ela sabia que tinha que ir com calma. A oportunidade viria no momento certo e ela não deixaria passar. Por coincidência, o jornal The Philadelphia Inquirer trazia um artigo ilustrado com fotografias sobre uma exposição que estava para ser inaugurada na cidade, de objetos dos soldados negros que participaram da Guerra Civil. Carol leu que soldados negros lutaram ao lado de soldados brancos na Guerra Civil, bem como Chase falara. Como Chase não sabia ler ainda, Carol decidiu mostrar as fotos para ele e fazer mais perguntas. Chase, isso lhe parece familiar? Sim, respondeu Chase, e não disse mais nada. E Carol tenta investir novamente. Lembra de mais alguma coisa? Não, mamãe, não lembro de nada. Carol decidiu deixar o jornal de lado e mudar de assunto, pois ela queria que fosse algo espontâneo e não forçado. Em 1991, o conflito do Iraque trouxe a realidade da guerra para as TVs, rádios e jornais. E todos sentiam uma grande tensão no ar.
Certa noite, escutando anúncios sobre a guerra, caiu um raio lá fora, iluminando todo o céu, fazendo acabar a energia dentro das casas. Chase começa a chorar e Carol e Steve fazem de tudo para acalmá-lo. No outro dia, quando Carol foi buscar Chase na escola, ele entrou no carro e disse: "Jamais me farão lutar novamente." O que disse? Carol pensou ter ouvido errado. Jamais me farão lutar novamente. O que quer dizer com isso, Chase? Quero fazer outra regressão, como a que fiz com Norman. Quando era um soldado. Tem mais coisa aparecendo, mãe. Os garotos do colégio só falam sobre a guerra que aparece na TV e os conflitos. E eu continuo pensando no que vi com Norman. No trajeto até a casa deles, Chase explica à mãe que o colégio está todo decorado com fitas amarelas em apoio incondicional às tropas americanas em combate. Disse que as crianças e professores se sentiam apreensivos, mas, ao mesmo tempo, orgulhosos da liderança americana no Iraque. Esta glorificação trazia sentimentos desconfortáveis para Chase, e ele sabia que isso tinha a ver com o que ele havia vivenciado em outra vida. Então, Carol concordou em fazer a regressão. Carol estudou hipnoterapia com Norman Ninger e o Dr. Roger Uger. Ela aplicou o que aprendeu e ajudou adultos com traumas das experiências de outras vidas passadas. Diz ela que essa técnica é segura, porque as memórias são seletivas e só libera o que for necessário. E não ultrapassa esse ponto. Nosso cérebro oculta traumas como forma de autodefesa, por isso esquecemos. Então Carol decidiu usar a mesma técnica que Norman havia usado com Chase, pois lembrou que foi muito rápido e fácil. Ok, Chase, deite-se. Agora feche os olhos. Respire fundo algumas vezes e volte à cena em que você viu com o Norman, quando você era um soldado. Agora Chase tinha 8 anos de idade e Carol anotou detalhadamente tudo o que ele falava. Inicialmente, Chase falou tudo o que ele tinha relatado a Norman da outra vez. Então Carol decidiu perguntar outra coisa. Sabe por que você está lutando, Chase? Não sei. Então volte a um tempo antes da batalha. Vamos ver o que tem lá. Eu estou em uma casa, é minha. É um tipo de cabana feito de madeira tosca, tem uma varanda na frente com balaustrada, um lugar para se prender cavalos. Há uma cadeira de balanço na varanda e uma porta no meio. Eu tenho 2 filhos, creio que eu tenho esposa. Ah, tenho sim. Sou feliz. É antes da guerra, eu vivo onde os negros são livres. Vejo minha esposa e vejo ela de costas. Ela está dentro de casa. Ela usa um vestido azul e uma espécie de avental branco. Usa anáguas, botas pretas. Seus cabelos são lisos e estão penteados para trás, amarrados com uma fita. Vejo um negro na varanda fumando um cachimbo. Sou eu. Tenho cerca de 30 anos. Eu sou feliz na cidade. Não nasci aqui. Eu fui trazido ainda pequeno numa carroça coberta. Eu sou pintor e carpinteiro. Eu faço vasos para vender e bonecos de madeira como um passatempo. Há uma área plantada atrás de casa, cercada de arbustos. É o meu lugar favorito, onde eu faço meus vasos. Minha cidade é um lugar amistoso, com carroças e fazendas. As galinhas andam soltas. Outros negros vivem aqui e têm uma boa vida. O nome da nossa cidade é algo como Colosso.
Estamos no ano de 1860. É um pouco no início da guerra. As pessoas estão reunidas perto de um poste, no local onde as ruas se encontram, no centro da cidade. Há muito nervosismo e estão falando da guerra. O texto está em letras miúdas. Não tenho certeza se sou capaz de ler, mas sei que o aviso está pedindo voluntários. Eu assino o papel, mas não sei o que está escrito nele. Não sei ler, estou deixando o meu lar. É um momento muito triste para mim e para minha família. As crianças estão chorando. Eu estou muito triste. É o momento mais penoso da minha vida. E o que aconteceu depois? Estamos nos encontrando com alguém importante, um general, algo assim, após ter me alistado. Ele fala de estratégia, eu devo escutar para o meu próprio bem, mas não estou prestando atenção. Penso na minha família, sinto-me intimidado e não estou gostando. As pessoas à minha volta estão mais tristes do que amedrontadas. Então Chase descreve quando esteve na tenda que serviu de hospital e fala que tem muita gente gritando ao seu redor. O pulso dele não doía, mas ele lamentava ter que voltar à batalha. Quando ele vai até o local onde ele está atirando no canhão e é atingido novamente, desta vez ele fala: Eu sinto uma mudança de energia. Estou mais leve, como uma brisa fluindo pelo quarto. Estou flutuando sobre o campo de batalha. Sinto-me bem por estar tudo terminado. Vejo a batalha e a fumaça lá embaixo. Olhando lá de cima para o campo de batalha, vejo tudo imóvel e esfumaçado. Nada se move. Mas eu estou feliz por ter acabado. Preciso ir para uma nova vida, mais feliz. Flutuo sobre minha casa, vejo minha esposa e meus filhos, digo adeus à minha família. Eles não me veem porque eu sou um espírito, mas eles sabem que estou morto. E o que você aprendeu com essa existência? Todo mundo tem que passar por uma guerra, não é preciso morrer na guerra, mas experimentá-la. A guerra ensina os sentimentos, nos dá o sentido de como as outras pessoas se sentem. É um péssimo lugar. Não estive na Segunda Guerra. Estava esperando minha vez de voltar para um tempo mais pacífico. Tive outra vida curta no intervalo. Chase abriu os olhos e Carol sabia que havia terminado. Mas ele parecia estar em paz e mais calmo. Como você está se sentindo, Chase? Eu me sinto melhor agora que sei de mais coisa do meu passado. Então ambos se abraçaram e Carol disse: Agora que você está livre e a salvo, não precisa lutar novamente. Estamos todos em segurança e unidos em família. Chase sorriu e voltou a brincar animadamente com o seu mais novo conjunto de Lego. Essas lembranças de Chase eram como camadas de cebola. Primeiro veio as primeiras lembranças que ele teve com o Norman, que o ajudou a entender o medo dos estrondos mais alto e o tiro no pulso que fez com que ele tivesse eczema nesta vida e que curou totalmente depois da regressão. Mas, assim como as cebolas que você tira a primeira camada, a segunda logo em seguida já é exposta. A Guerra do Oriente Médio trouxe à tona a outra camada, a memória da saudade de sua família. Essa última regressão o fez ter uma oportunidade de dizer adeus à sua família e a compreender melhor os sentimentos que a guerra causa. Não só o que ele sentia, mas o que os outros também sentiam, como medo, tristeza, saudade e a contrariedade de ter que estar em um lugar que eles não queriam estar. Talvez aqui até se aprenda a dar valor às pequenas coisas da vida, como tomar um bom café em família, passear e respirar o ar puro, apreciar o céu,
coisas que nós não conseguimos enxergar no tumulto da correria de nossas vidas. O sofrimento de Chase se transformou em consciência espiritual. O livro de Carol traz outras experiências, inclusive a dela própria, e como ela se curou de uma doença que afligia todo o inverno. Nem toda doença provém de vidas passadas, mas algumas pode ser. Agora que com esses relatos, você já pensou que algo que você tem pode ser de uma vida passada? Principalmente quando temos uma doença autoimune que vem de nascença. Lógico que você não deve abandonar os tratamentos com médicos experientes, mas se caso não resolva, pode ser que a solução esteja na regressão de vidas passadas. Mas atenção, somente fazer com alguém que possa te ajudar psicologicamente, pois pode ser que você não consiga lidar com alguma visão que pode ser traumática. Dá um medinho, né? De descobrir algo que a gente pode não gostar. Mas é uma alternativa para se curar, se você e o profissional estiverem preparados. Então é isso, pessoal. Trarei o relato da Carol nos próximos episódios. E é isso aí. Fui!